Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a existência de Deus. Nós vamos provar para você a existência de Deus. Vou provar. Eu vou provar matematicamente a existência de Deus aqui para você no canal. Pessoal, funciona da seguinte forma. Eu quero falar aqui sobre a existência de algo que todo mundo sabe que existe. Até o ateu, ele sabe que Deus existe, só que ele não reconhece. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, de uma maneira matemática. Eu poderia usar a Bíblia, e eu posso aqui usá-la para dizer aqui, dar uma dica de como ele existe. Mas você que não acredita na Bíblia, não tem a Bíblia por sua regra de fé, pode questionar e dizer, não, eu não vou acreditar com base num livro bíblico. Beleza, tranquilo. A existência de Deus nós vamos falar do ponto de vista lógico. Nós vamos usar aqui uma tese da criação do mundo, beleza? E algumas teses sobre a existência de Deus. Então, para começar, nós vamos usar a tese da lógica, porque é o seguinte, ó, se você pegar e dividir você pegar a calculadora, vamos pegar a calculadora aqui, ó. Peguei a calculadora, aí eu dividi aqui, ó. Por exemplo, 1 dividido por 3, quanto que dá? 0,333333. Vai ter infinitos 3. Então, se você chegar aqui para mim e falar assim, olha, qual é o resultado de 1 dividido por 3? Aí eu vou dizer, ó, é 0,33. Aí alguém pode dizer, não, é 0,3333. Para cada 3 que você falar, eu vou inventar mais um, porque eu posso reduzir essa conta e vai ser infinito essa divisão, vai ser infinita essa divisão. Ou seja, no infinito habita Deus. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, uma coisa que é grande, gigante, um quadrilhão de qualquer coisa. Um quinquilhão de qualquer coisa, digamos, né? Se você tirar um elemento dessa coisa grande, ela continua sendo grande, mas ela ficou um pouco menor. Por exemplo, você tirou lá, tem 1 quinquilhão e 1. Aí você tirou 1, ficou 1 quinquilhão. Beleza, parabéns, legal. Então, continua sendo grande? Continua, mas é um pouco menor. Já o infinito, se você tem o infinito e você coloca mais alguma coisa, ele ficou maior o infinito? Não, porque ele é infinito. Você entendeu o que é o infinito? Deus habita no infinito, Deus é o infinito. É aí que entra a tese lógica para a existência de Deus. Se eu disser para você como começou o mundo, fala para mim. Você vai dizer, olha, o mundo começou com... Tinha os dinossauros, antes dos dinossauros a Terra ela era pastosa e teve uma época que ela era um não sei o quê e o universo estava se expandindo, tá, mas e antes? Não, mas antes tinha uma poeira cósmica, aí teve o Big Bang, tá, e antes do Big Bang? Antes do Big Bang era uma fase em que havia o nada. Qualquer coisa que você me disser, automaticamente eu vou perguntar para você, legal, e antes? Qualquer coisa. E nesse antes, é aí que neste momento, para explicar, aí eu vou usar a Bíblia, mas não para provar, nós não vamos provar aqui com a Bíblia que Deus existe. Nós vamos provar que Deus existe pela lógica, beleza? Pela lógica, pela matemática. Então diz assim, ó, no princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia coloca que houve um princípio. Então ele é o princípio. Ele criou o princípio. Ninguém criou Deus. Deus não veio a existir de alguém. Ele é o começo. Entendeu? Então aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois ele coloca uma outra camada de narrativa. Ele coloca assim, olha, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face
das águas. Então, Deus ele já existia antes de qualquer outra coisa. Então, ele é o infinito. Ele é o ser incriado. Ele não foi criado, ele criou tudo. E a forma que ele cria essa existência, que aí nós vamos agora voltar para a parte lógica. E viu Deus, e versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então houve o quê? Um verbo, uma ordem divina, uma determinação, uma criação, uma iniciativa criadora, uma força e uma fonte criadora. Então a existência de Deus e a existência de todas as coisas não é um acaso, parte de uma vontade. Deus quis. Se ele quis, ele falou, ele verbalizou. E é engraçado porque até hoje, se você estudar letras, por exemplo, você vai ver que a palavra ela dá significado às coisas. Então, por exemplo, se você olha e dá significado para algo, aquilo passa a existir. Então, se você sente uma determinada... Tá no inverno, aí você sente aquele ventinho que é frio. Então, a palavra frio, ela mostra para você, ela te dá o significado daquela situação. Então, a palavra disse, haja luz. Então, até aquele momento não havia. A partir do momento que a palavra foi liberada, passou a existir luz. Então, a existência de Deus, ela é lógica, é matemática. Deus existe. E a criação de todas as coisas se deu por uma iniciativa divina. Não estou nem querendo provar religião aqui, hein? Pelo amor de Deus. Aqui é só, nós só estamos só dialogando. Para isso que serve aqui a nossa plataforma, para a gente conversar, beleza? E aí ele coloca assim, ó, aí do versículo 5 para frente aqui, ele vai começar a criar as coisas. Olha, aconteça isso, separa aí o céu da terra, separa águas e águas, coloca aqui uma estrela, coloca a luz, coloca sol, coloca aquilo outro. Enfim, ele começa a fazer um design, uma arquitetura, com lógica. Olha, que tenha relva, que tenha vegetais, que tenham animais, na água, que tenham animais no céu, animais na terra. Então ele começa a fazer um design, uma explicação. E aí vem outra questão lógica. Vamos falar agora de outra ciência, estatística. Qual é a estatística em que, do nada, do acaso ou da evolução, um olho, com todas as suas ramificações, os seus nervos ópticos, cada centímetro, a pupila da língua, o paladar, o olfato, viria a existir de maneira sem uma intencionalidade. A minha pergunta é: qual a probabilidade da criação de um neurônio, do cérebro, da concepção de um embrião? Em que momento o acaso faria com que as moléculas e células se organizassem de maneira tão perfeita que gerasse vida e vida inteligente? E por que só o ser humano é dito racional? Vamos continuar aqui, ó. Versículo 27. Tudo ele cria com o verbo. No 27 ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então toda a criação, ela é feita através de uma intencionalidade. A criação humana, o Deus Todo-Poderoso, segundo a escritura bíblica, ele faz o homem à sua imagem, à sua semelhança. Tem uma diferença na criação do homem. Volto aqui para a questão lógica.
Porque somente o homem desenvolveu essa característica sociológica de comunidade, de família, de relações interpessoais, de desenvolvimento, de criação, de imaginação, de arte. E nenhum outro animal desenvolveu isso, nenhum outro ser. Coincidência? Será que é coincidência a criação do mundo? Então você começa a acumular um monte de coincidência e um monte de acasos. E você precisa, para você não acreditar em Deus, você precisa acreditar em muita coisa empilhada acontecendo certinho junto para dar certo. Se a gente começar a explorar e ver assim, ó, como que é feita a folha de uma árvore, como que as ranhuras de uma árvore, das células de uma árvore são criadas de um ser vivo, vegetal. Como que é, se você colocar um microscópio e ver como aquilo foi formado. Se você observar, para gerar um ser humano dentro da barriga de uma fêmea, não estou nem falando só dos seres humanos, estou falando de todo animal mamífero, vamos colocar assim. Ou até a gente pode colocar das aves, por exemplo, a questão do ovo, a questão do casulo de uma largata que vira uma borboleta. É uma engenharia que é inacreditável. Como que a gente pode depreender que aquilo foi a evolução ou o acaso que criou? Teve uma explicação. Uma criança, você que é pai, você sabe que ela nasce, ela já carrega ali, quando ela vai se desenvolvendo. Você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, eu posso falar, eu tenho 3, mas 2 são mais novos. O que acontece? Esses 2 que eu vi nascer aqui, ó, por exemplo, os 2 são criados na mesma estrutura familiar, no mesmo ambiente. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, é impressionante. Nós não somos robôs, somos a criação de Deus. Então você que não acredita em Deus, eu não tenho nenhuma cisma, não tenho nada contra você. Eu te admiro, porque você tem mais fé do que eu. Você tem muita mais fé do que eu. Porque é muito mais impossível não existir Deus. É inacreditável você não acreditar na existência criadora de Deus. E aqui, meu amigo, você que está me ouvindo aí esse vídeo, quero dizer uma coisa para você. Deus, ele existe. E se ele existe e teve essa intencionalidade, ele é um ser pessoal e nós vamos explorar isso nos próximos vídeos. Quero te agradecer a sua atenção, você que chegou até aqui. Dá um curtir, se inscreve no nosso canal e fique ligado nas publicações da Igreja Nação Maior, www.igrejanacãomaior.com.br. Fica com Deus, estou orando por todos e até o próximo vídeo.